Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Boletim de Contas Públicas. Nesse terceiro e último vídeo, vamos finalizar o tema Calamidade Pública na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como já vimos, durante o período reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado, ocorre a flexibilização do cumprimento da LRF. Vejamos mais alguns reflexos na gestão das contas públicas. Sobre o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra regra prevista para o último ano de mandato é aquela contida no artigo 42 da LRF que obriga o governo a deixar recursos em caixa para os restos a pagar. Considerando que o artigo 65 autoriza o descumprimento das metas fiscais e que não haveria sequer necessidade de limitar os empenhos, entendo que a exigência do artigo 42 nesse ano seria incoerente com a excepcionalidade declarada e por isso me parece razoável a não aplicação desse dispositivo no exame da prestação de contas. Ainda com relação à recente decisão liminar do Supremo, foram relativizados os artigos 14 e 24 da LRF. Assim, eventual renúncia de receita ou concessão de benefício da Seguridade Social poderá ser aprovado sem qualquer tipo de compensação financeira no período ou demonstração da fonte de recursos. Há necessidade, contudo, de aprovação de uma lei para essa finalidade. É bem provável, acredito, que o governo federal suspenda temporariamente a dívida dos municípios, de modo que esses recursos sejam destinados às ações de emergência. Enfim, o reconhecimento da calamidade pública concede uma certa liberdade ao gestor para enfrentamento da situação, sem se preocupar com as amarras da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que podemos concluir é que a calamidade pública reconhecida pela Assembleia Legislativa autoriza a flexibilização de vários dispositivos de controle previstos na LRF, podendo levar o ente ao desequilíbrio das contas públicas nesse ano. Portanto, muita cautela nesse crítico momento que estamos vivendo. E por fim, fazemos algumas recomendações à administração pública. Nesse momento de crise, sugerimos algumas providências que podem subsidiar o processo de prestação de contas, a saber: então anotem aí, olha, em primeiro lugar, que sejam redefinidas as prioridades do orçamento a fim de encontrar novas fontes de recursos para os gastos emergenciais. Isso pode amenizar o impacto no encerramento do exercício. Segundo lugar, que sejam documentados todos os gastos realizados para enfrentamento do estado de calamidade pública no período. Em terceiro lugar, que seja analisada e documentada a variação negativa da arrecadação no período. E, por fim, que todas essas informações possam ser bem utilizadas no processo de prestação de contas ao final do exercício, na apresentação das contas ao Tribunal de Contas respectivo. E muito importante, gente, mantenha-se informado. Acesse o site boletimdecontaspublicas.com.br. Muito obrigado pela atenção e até o próximo boletim.